A pergunta ela é, né, um pouco etérea, mas eu vou tentar te ajudar, olha só. Eu preciso que vocês aprendam a calcular seno de qualquer ângulo, certo? Em radiano ou não em radiano. Quando eu digo qualquer ângulo, leia-se, estamos falando de ângulos relacionados aos ângulos da tabela. Cara, para a gente começar a trabalhar com radiano, a primeira coisa que eu recomendo é a gente parar de usar 30, 45 e 60, começar a usar π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. Certo? Basicamente, se tu começar a fazer isso, já vai resolver os teus problemas. Então, 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 sobre 2. Pelo menos eu sei. Certo? Ótimo. Raiz de 3 sobre... Não, isso ajuda bastante mesmo. Pode parecer bobagem, mas ajuda bastante. Então assim, ó, o cara vai lá e dá um seno. Vamos pegar ali, seno de 4π sobre 3. Esse ainda é um dos casos mais tranquilos. Por quê? Porque o aluno só teria que fazer. Tu vê, é pensando em radiano, depois eu vou te mostrar uma outra saída. Não é tão nobre, mas funciona. Se o cara tiver boas noções de frações, ele lembra que isso aqui é o 3π sobre 3, que é π, né? Mais π sobre 3. Mais π sobre 3. Por isso que o ângulo 4π sobre 3 eu consegui identificar onde é que ele está. Certo? O que é o eixo do seno? É aquele ali, projeção no eixo do seno. Já descobri que vai ser um valor negativo. E já que ele faz π sobre 3 com a horizontal, é o seno de π sobre 3. Agora olha só que curioso. Já que nós aprendemos que π é 180 graus, divide dá 60, 60 vezes 4 é 240. Como aqui é 180, onde é que está o 240? Fazendo 60 graus. Quanto é que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, só que é para baixo. É uma ilusão imaginar que é diferente o radiano e o grau, tu vê? É a mesma coisa. É a mesma coisa fazer em radiano e grau. O que atrapalha o aluno é que ele não entende que π é 3π sobre 3. Ele tem dificuldade grande em fração. Né? Passou do fundamental sem saber fração, não podia ter acontecido. Então a galera tem dificuldade de enxergar que 3π sobre 3 mais π sobre 3 é o 4π sobre 3. Como está em cima do laço, de repente vale a pena tu ficar bem fera na transformação de radiano para grau e fazer em grau. Dá para fazer. Tem muito aluno meu que acaba... Ele consegue fazer isso e não consegue trabalhar em radiano. Então trabalha em grau, não tem problema. Certo? Eu vou pedir isso na prova, tu pode simplesmente converter e finalizar assim. Essa não é a pior ainda. O pior seria ainda algo assim. Não importa se é seno, cosseno, tangente, tá? Isso não importa. O que importa é o ângulo ali. Vamos pegar um ângulo mais sacana. Olha como é que eu vou fazer para criar na minha mente esse ângulo mais sacana. Certo? 1π, 2π, 3π, 4π, 5... Acho que 5π tá legal. 5π é bom. Eu quero 5π e eu quero voltar π sobre 6. 5π menos π sobre 6. 5π é a mesma coisa que 30π sobre 6. Menos π sobre 6, 29π sobre 6. Mas tu vê, eu não vou contar para o meu aluno esse meu raciocínio, entendeu? Para lá, não falei nada. Aí eu vou lá e peço para ele, qual é a tangente de 29π sobre 6? Tu vê, talvez tu não estivesse prestando atenção, mas nos segundos que acabaram de se passar, eu estava mostrando para o aluno como é que eu crio uma questão para a prova. Sabendo que vai dar um resultado bonito, certo? Porque quando tu sabe como é que o professor cria a prova, é uma chance maior de saber fazer a prova, né? Saber desfazer a pegadinha que ele fez. Como é que a gente age então nessa hora? Uma das opções é colocar no lugar do π 180 e vai embora. Transforma para graus e aí, teoricamente, tu sabe dividir por 360, achar a primeira dp e achar os tangentes daquele cara. Pode falar. Para transformar π em ângulo. Π, naquele caso, ele é um ângulo, em graus, né? Tá aqui, ó. Tira o π e bota 180. Acabei de fazer para ti. Então π é sempre 180.
pi radiano 180 graus. Ah, Exatamente. Então assim, eu quero achar a tangente desse cara. Para não ter esse esforço monumental de transformar para grau e pensar em grau, eu simplesmente fico me perguntando qual é o número abaixo de 29 que dividido por 6 dá um resultado par. Por que resultado par? Porque é de 2 em 2 pi, que é uma volta. pode ser 24. Deixa eu ver, 24 pi sobre 6, mais quanto para dar 29 pi sobre 6? 5 pi sobre 6, show de bola. O que é 24 pi sobre 6? 4 pi mais 5 pi sobre 6. O que significa 24 pi? Radianos, 2 voltas, obrigado. 2 voltas. Ou seja, quem é a primeira terminação positiva desse ângulo? É esse cara ali. Ou seja, a tangente de 29π sobre 6 é exatamente igual à tangente de 5π sobre 6. Olha quanto tempo eu demorei. E olha o tempo que demoraria pela outra técnica. Primeiro, né, considerando que o aluno vai ter a calma de dividir 180 por 6, né? Não vai multiplicar por 29 e dividir por 6. Que aí se ele faz isso, ó, dá 30, ó, 30 graus. 30 vezes 30, 900. Menos 30, 870. Se ele for bem ágil de matemática básica, ó, ele até acha o 870 rapidinho. Se ele for rápido de matemática básica. Se não se bobear, ele já erra agora e já se arrombou todo. Tá vendo como o risco é grande? Aí como é que eu faria para achar a primeira DP? Divide por 360, dá 2, dá 720, daria 150. É igualzinho a tangente de 150. Vamos fazer dos dois jeitos para ficar bem legal. Em radiano eu uso aquela técnica que só funciona se o aluno domina a fração. Eu quero saber localizar onde é que está o 5π sobre 6 aqui. Quem é esse cara? Pi. E já que é sobre 6, 6π sobre 6. Onde é que está o 5π sobre 6? Está antes ou depois? Antes. Quanto antes? 30 graus. Π sobre 6 antes. 6π sobre 6 menos π sobre 6, menos π sobre 6, 5π sobre 6. Vou pensar em grau. Putz, onde é que está o 150? 180 menos 30. Ah, claro, né? É a mesma coisa. Tu tá vendo, cara? É igual. Não existe aquela pergunta na tua cabeça, era uma ilusão. Não existe pensar em radiano e pensar em grau. É igual. Então a gente foi pensando ali, pra saber quanto que é o 4π. No caso seria tipo, se 1π é igual a 180, no caso a volta inteira tem 2π. Aí 4π são tipo 360 mais 360. 2 voltas, perfeito. Tu tá agoniada com isso por enquanto, é porque tu não te acostumou com essa história de que meia volta é π, que uma volta é 2π, certo? É isso mesmo que está te deixando confusa, só isso. Resumindo, galerinha, nós então concluímos que os 150 graus é a mesma coisa que os 5π sobre 6. Como é que eu acho a tangente desse cara então? Me ajude para finalizar. Legal, essa aqui é o eixo da tangente. Aí A longa, estou orgulhosíssimo. Já sabe que é negativo, é menos alguma coisa. Menos quanto? Parabéns, é só ir na tangente do 30, que é a tangente de π sobre 6, que é raiz de 3 sobre 3. Beleza? É isso que tu vê, não tem nada demais, certo? Tu vê, eu não gosto muito de macete, só macete, eu gosto do macete para incrementar algo. Tem um macete que os colegas usam muito aí, que eu vejo que dá um resultado muito legal, para meio doutrinar o aluno como raciocinar, né? E é aquela brincadeira, fui para federal, certo? Fui para federal. Quando o ângulo para aqui é só ver quanto falta para 180. Quando o ângulo para no terceiro quadrante é só ver quanto passou de 180. E quando o ângulo para aqui é só ver quanto falta para ir para a tabela. Certo? Tem um macetezinho, então, fui para a federal. Assim o aluno decora que é quanto falta para 180, quanto passou de 180 e quanto falta para 360. Corre para a tabela. E isso vai servir tanto para grau quanto para radiano. Radiano tem aquele macetezinho da fração, entendeu? O cara trocar o π por 4π
4π sobre 4, trocar o π por 6π sobre 6 para poder pensar mais rápido na fração. Não precisar ficar tirando MMC, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. Espero que eu tenha dado uma ajudinha. Eu vou para uma duvidazinha do segundo ano e já volto para o primeiro.